Oi, pessoal. Então, essa é a nossa última aula antes da prova. E como última aula antes da prova, pessoal, eu gostaria de fazer uma pequena revisão com vocês, tá certo? Eu sei que a turma da tarde, se não me engano, não tinha essa aula, ou era a tia Cristina quem ia dar, que dá essa aula, perdão. Mas eu vou fazer essa pequena revisão porque serve para o estudo de vocês, quando vocês forem estudar para a nossa prova. Então, pessoal, o assunto principal dessa unidade que nós vamos fazer a prova, que é a unidade 5, ele é um assunto que vai demandar de vocês, conforme vocês viram na aula passada, que foi o exercício, vai demandar de vocês apenas o quê? É que vocês entendam o uso do when, que significa quando, e do while, que significa enquanto. Então, ó, vamos observar essas duas conjunções em uso aqui embaixo, em duas frases, certo? Eu tenho duas frases. Na primeira eu tenho I was studying when the telephone rang. E na segunda frase, I was studying while my father was cooking. Primeira coisa que nós temos que lembrar aqui, when significa quando e while significa enquanto. São duas conjunções que eu vou usar para unir duas orações, certo? No caso aqui, ó, em cada espaço desse aqui, entre o N e o Y, eu tenho duas orações. Nessa primeira oração aqui, eu tenho I was studying when the telephone rang. Pessoal, I was studying é past continuous. É uma ação que aconteceu no passado e que durou, que continuou. Já que rang é uma ação que acabou, é o passado simples do verbo ring, que é o verbo tocar. Então, vejam, eu estava estudando quando o telefone tocou. É uma ação que eu estava fazendo e essa daqui aconteceu e acabou, certo? Então, enquanto eu estava estudando, certo? O telefone tocou. Bem na hora que eu estava estudando. Eu deixei de estudar? Não. O que foi que aconteceu apenas? O telefone tocou. Já aqui embaixo, eu tenho o ing, perdão, está faltando o izinho aqui, certo? I was studying while my father was cooking. Tem ing nas duas orações. Então, como é que eu sei, professor, quando usar when e quando usar while? Se as duas frases, se as duas orações, elas estiverem com o verbo em ing, que é o gerúndio, eu uso while. Se uma oração tiver com o verbo em ing e a outra não, eu vou usar when. Simples assim, pessoal. Então, a grande diferença de when e while é isso aqui. Vamos avançar mais um pouquinho, certo? Para que a gente possa ver mais pausadamente. Vou apagar aqui. Para que a gente possa ver mais pausadamente isso aqui. Tá certo? Vamos lá. When. When significa quando. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que o when, ele significa quando, certo? É usado em orações no passado contínuo com o passado simples. Algo estava acontecendo quando outra ação ocorreu. Por exemplo, I was eating, eu estava comendo. Minha mãe chegou. Ela chegou ou ficou chegando? Ela chegou. Ou seja, essa segunda oração aqui, ela está no passado simples. Aconteceu e acabou. Já essa daqui, ela aconteceu e continuou acontecendo, apesar da minha mãe ter chegado, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma oração no passado contínuos, com ing, e uma oração, que é essa daqui, no passado simples. Então, eu vou usar when. Eu estava comendo quando minha mãe chegou. Então, vejam que ela é bem simples, pessoal. É um uso bem simples. É uma coisa bem prática. Vocês não vão ter trabalho em relação a isso. Deixa eu dar outro exemplo.
Eles estavam dançando, tracinho, eu cheguei. Eu cheguei, eu não continuei chegando, pessoal. Então, eles estavam dançando, dancing, ó, tá vendo que a primeira frase está com ing? E a segunda não. A segunda está no passado simples. Então, eu coloco o N. Esse é o macete, pessoal, para vocês entenderem quando é que vocês vão usar o N e quando é que vocês vão usar o I. Se aqui na frase tiver o ing e a outra frase, a outra parte da frase, a outra oração, não estiver com ing, eu uso o N, certo? Agora vamos ver o while. Professor, agora vamos ver esse while que é um pouquinho complicado. Mas vocês vão ver que ele não tem nada de complicado, pessoal. O while significa enquanto. E ele é usado em orações com ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, I was dancing, they were eating. Eu estava dançando, eles estavam comendo. As duas ações, pessoal, estão acontecendo ao mesmo tempo, certo? E aqui, ó, tá ing aqui e ing aqui. Isso é um macete. Tá ing na primeira oração e na segunda, a primeira coisa que eu faço é colocar while. Eu estava dançando enquanto eles estavam comendo. Então, essa, pessoal, é a grande diferença entre o when e o while. Vou dar outro exemplo para vocês. My mother was cooking. They were watching TV. Minha mãe estava cozinhando, eles estavam assistindo TV. ING aqui e ING aqui. Então, já sei que eram duas ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo. O que é que eu vou fazer? While. Minha mãe estava cozinhando enquanto eles estavam assistindo TV. São duas ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo, certo? Então, essa, pessoal, é a grande diferença entre o when e o while, para que vocês vejam que ela é bem simples, não é um assunto de sete cabeças. Essa é a nossa revisão do dia. Apenas aprender como eu vou diferenciar e quando eu vou usar o when e o while. Lembrar vocês também, pessoal, que, por favor, não deixem para entregar de última hora as atividades. Ainda tem gente que não me entregou as atividades, certo? Então, se você ainda não me entregou as atividades, ainda não mandou lá no Classroom, por favor, mande com urgência, para a gente poder fechar a média de vocês o mais rápido possível, tá bom? Então, pessoal, desejo a todos vocês um excelente final de semana, uma excelente prova, certo? Que vocês possam estudar bastante e eu sei que vocês vão tirar muitas notas boas, como vocês sempre fizeram. Tá certo, pessoal? Então, nós nos vemos na nossa próxima aula gravada, pessoal. Tchau, tchau, galerinha.